Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Pai de Família Gamer. Agora vamos voltar lá pro comecinho da lenda, porque antes de Henry Cavill, antes de Brandon Routh, antes de Christopher Reeve, teve Kirk Allen, o primeirão a vestir o manto do Superman live action. Pois é, gente, em 1948 já tinha homem voando nas telonas, mas, quer dizer, voando entre aspas, né, porque os limites dos efeitos especiais antigamente eram tão limitados, né, que os efeitos de voo daquela época eram feitos à mão. Eles faziam os efeitos de voo, pois é, eles desenhavam tudo à mão. E uma curiosidade era que o nome do Superman nem aparecia nos créditos, viu, porque o pessoal queria manter a ilusão de que o Superman era real. Olha o nível da parada. Mas enfim, sem Kirk Allen não existiria Superman. Ele foi o que começou esse legado, tá ligado? E abriu várias portas para outros que viriam depois. George Reeves começou a interpretar o Superman lá em 1952, galera, quando ele tinha por volta de 38 aninhos de idade. Na clássica série da TV chamada Adventures of Superman, ela durou até 1958. Bem, o Superman dele era bem diferente do que a galera de hoje está acostumada, tá ligado? Do que a gente vê. Era um Superman mais sério, meio paternal, mas ao mesmo tempo tinha um tom bem leve, sabe? Até infantil em alguns momentos, mas acho que era por conta da época mesmo. As histórias dele eram mais simples, com aquela pegada moral da década de 50 e muita coisa mais teatral. Tinha até efeitos especiais, mas eram efeitos que a gente riria se fosse ver hoje, né? Mas para aquela época, tá ligado? Era tipo tecnologia. A série dele foi bem aceita pelo público, mas principalmente pelas crianças, mas também por alguns adultos que se interessavam pelas mensagens positivas, né? E o carisma do que George Reeves passava. Ele não era aquele Superman musculoso e explosivo que a gente é acostumado a ver, tá ligado? Mas ele passava uma imagem de um homem justo e confiante. Um herói justo e confiante. E é claro, né? O legado que ele deixou pra gente foi o primeiro, né? O primeiro e grande ator a fazer o Superman. Foi o cara que pavimentou o caminho para todos os outros que vieram depois. Esse foi George Reeves. O Superman de Christopher Reeve, ele sempre foi assim, equilibrado. Tinha um lado poderoso e um lado herói. Mas também sabia ser carismático e humano como Clark, sabe? Tipo, ele não era só um super-herói. Ele fazia a gente acreditar que o homem podia voar, tá ligado? Tivemos o primeiro filme, de 78, que foi absurdo, estourou totalmente cinemas. Foi bom tanto em crítica como em bilheteria, sucesso absurdo mesmo. Depois tivemos Superman 2, de 1980, que também foi muito querido, muito amado. Daí viemos o 3, foi quando começou a ficar mais decair, se vocês me entendem. Ele foi mais fraco, mas também possui uma presença muito forte. E veio o Superman 4, de 1977, que foi considerado um dos mais fracos da saga. Foi 4, né? 4 filmes ele fez, pra você ver, mano. O cara fez 4 filmes de Superman. Será que o cara era top? Eu acho que é o único Superman. Corrija se eu estiver errado. Não sei se eu tô. Acho que é o único Superman que fez 4 filmes foi ele. 4 filmes assim, só dele. Foi o Christopher Reeve. Mas, mesmo assim, mano, Christopher Reeve ficou como um Superman definitivo pra muita gente. Ele dava vida ao herói de um jeito que, sei lá, como se ninguém nunca tivesse feito antes. Com profundidade, nobreza, aquele jeitinho tímido, tá ligado? De Clark Kent dele. Mas, infelizmente, como alguns de vocês talvez tenham visto a biografia dele, só acho que foi a Netflix que lançou, não, foi a HBO, se eu não me engano. A vida dele, infelizmente, em 1995, né? Ele sofreu um acidente grave, né? De cavalo, ficou tetraplégico, mas mesmo assim, mano, ele virou símbolo de superação. Se dedicou a causas sociais e continuou sendo um verdadeiro herói na vida real. Ele faleceu em 2004, mas até hoje o nome dele é sinônimo de Superman. Simplesmente inesquecível.
Agora vamos para John James Newton, o Superman de 88. A grande capa vermelha de Superman dessa vez trocou de ombros e caiu nos ombros dele, James Ham Newton. Esse cara, ele foi o primeiro a interpretar o jovem Clark Kent na série como Superboy, uma produção focada nos tempos da juventude do nosso herói, tá ligado? Antes dele se tornar o grande Superman. Era o fim da década de 80, tá ligado? E a DC tava tentando reviver aquela magia que Christopher Reeve deixou. E decidiu explorar um Clark Kent mais jovem, universitário, que estava descobrindo seus poderes, enfrentando os vilões e salvando o dia, como sempre. Com um uniforme que lembrava muito os filmes clássicos. Joe mandou muito bem no papel de Clark. Era carismático, tinha presença de herói. A série até teve uma boa audiência, tá ligado? Mas aí veio a treta. Problemas contratuais e diferenças criativas fizeram a produção cortar John logo na primeira temporada, tá ligado? Ele saiu da série e deu lugar a Gerard Christopher, que continuou o papel até o fim em 1992. Vamos lá agora para Gerard Christopher. Depois da saída de John, né? Gerard ficou responsável por carregar esse manto no peito. Mas foi aí que a série realmente achou o seu tom, tá ligado? Com uma cara de bom moço e um bom porte atlético e um sorriso que grudava na tela, Gerard viveu o Superboy por 3 temporadas, de 89 a 92, dando continuidade à série que mostrava o Clark Kent jovem, tentando viver uma vida comum enquanto salvava o mundo de vilões. Durante a sua era, a série foi amadurecendo mais, tá ligado? Melhoraram os efeitos especiais, que pareciam bons para aquela época, né? E o Gerard conseguiu conquistar o público, com seu jeito mais sério e heróico. A química com Lana Lang da série também deu um gás enorme pra trama, tá ligado? E uma curiosidade pra quem não sabe, Gerard foi contado, para fazer a nova produção de Superman que viria depois, que era Lois e Clark, mas pelo fato dele ter sido Superboy, né, foi descartado logo após. Dan Cain veio para fazer a série Lois e Clark, as novas aventuras de Superman. Essa série marcou sua época pelo fato dela ser diferente das que vieram antes, tá ligado? Ela focava mais no romance, na vida dupla de Clark, do que nas grandes batalhas, tá ligado? Que ele tinha. A série teve 4 temporadas no total, de 93 a 97. Fazendo até muito sucesso no Brasil. Passou no SBT, tá ligado? Foi onde muita gente conheceu o personagem. Uma curiosidade era que o uniforme dele era mais escuro, sem tanto brilho. E os voos, bem, efeitos do tempo, né? Parecia até mais uma flutuação de cabo, mas a galera amava muito mesmo. Agora vamos para o Superman de Tom Welling. Quem não conhece esse Superman, né? O lendário Superman de Smallville. Ah, não. Quem não lembra da abertura de Smallville, mano? A galera dos anos 2000, mano. Você acha que sempre cantava aquela abertura? Bom, no começo dos anos 2000, a vibe era bem diferente, tá ligado? Menos colante, mais drama adolescente. Foi aí que surgiu Tom Welling, no papel de Clark Kent em Smallville. A série que contou a jornada do Clark Kent, na verdade, antes de se tornar o Superman. E a série durou muito, viu? Foi de 2001 a 2011, contando com 10 temporadas e com desfecho, viu? Tom Welling conquistou todo mundo, sendo o jovem Clark com o visual mais boy do interior, tá ligado? Descobrindo seus poderes, encarando o colégio, as paixonetes. E um detalhe, o Lex Luthor nessa série era amigo do Clark, viu? Esse Clark de Smallville, ele era mais pé no chão, tá ligado? Trabalhando na fazenda com seus pais, sofrendo com sua origem, a Kryptonita, tentando viver como humano. Nada de capa ainda. A série mais foi mais contada sobre o Clark como Superman, tá ligado? Tanto que uma curiosidade pra quem não viu essa série, ou pra quem só viu e não viu o final, ele só vai vestir a roupa do Superman, se eu não me engano, no último episódio, tá ligado? No último episódio. Mas, mano,
a série conquistou tanta que, tipo, a gente se prendia só em ver o Clark sem usar roupa. Só no modo adolescente dele, tá ligado? De tão bom que foi a série. Agora vamos falar de Brandon Routh. Ele que vestiu o manto do Superman em 2006, no filme Superman, O Retorno. Uma curiosidade, para quem não sabe, é que esse filme era a continuação direta daqueles filmes de Christopher Huff da década de 70. Só que ele ignorava o 3 e o 4. Ou seja, Brandon interpretava o Superman do Reeve mais novo e voltando para a Terra depois de 5 anos sumido. A aparência dele foi muito elogiada. Mano, ele parecia tipo um clone do Christopher Reeve, tá ligado? Tanto que escolhi ele por causa disso. O Brandon trouxe um Superman mais introspectivo, mais emocional, um pouco mais solitário, tentando reconquistar o lugar dele no mundo, tá ligado? Apesar de ter efeitos especiais bons, trilha sonora nostálgica, mas o filme dividiu opiniões, tá ligado? A crítica gostou, mas o público achou lento demais e faltou ação. Por isso, Brandon Routh, ele ficou com o manto de Superman só nesse filme. Enfim, chegamos nele, o Henry Cavill, para muitos, o Superman mais adorado dos cinemas. Em 2013, o mundo conheceu um novo Superman, no filme Homem de Aço. Henry Cavill chegou imponente, com um físico de respeito, olhar sério e uma abordagem mais realista e intensa do personagem, graças a visões do diretor Zack Snyder. Henry trouxe um Superman mais humano, que ainda estava se encontrando, tá ligado? Lidando com o peso emocional, com a responsabilidade de salvar o mundo, que nem ele sabia se queria ser salvo. Mas, mesmo assim, ele encarou tudo que veio pela frente. Depois, vieram Batman vs Superman de 2016 e Liga da Justiça de 2017, onde ele mostrou toda a sua força e finalmente assumiu de vez o papel do símbolo da esperança. Agora vamos para Tyler Welch. Não sei falar o nome direito, então vou chamar ele de Tyler. Quando o Tyler apareceu lá em 2016, galera, muita gente ficou com o pé atrás, né? Porque, pô, ele não era tão conhecido e substituir os papéis de Henry Cavill, então ele, mano, era um papel muito difícil. Mas mesmo assim, Tyler surpreendeu. Trouxe um Superman mais carismático, sorridente, mais leve, tá ligado? Um Superman que lembrava muito o herói nos quadrinhos clássicos, né? Bem atrapalhado e super protetor. Daí Tyler ganhou sua própria série em 2021, Superman e Lois. Foi aí que ele mostrou que ele tinha muito para oferecer. Na série, ele já era um pai de família, casado com Lois Lane, cuidando dos seus filhos. Mas mesmo assim, ainda precisava salvar o mundo. Mostrou um Superman mais maduro, que sente medo, insegurança, mas que nunca foge da responsabilidade. E agora, para fechar essa linha do tempo lendária, chegamos a David Corenswet, o mais novo Superman do cinema, que já lançou, hein? E é dirigido por James Gunn. David, quando foi anunciado pro papel, a galera ficou meio na dúvida, tá ligado? Mas, quando saíram as primeiras imagens dele, com o uniforme clássico, estilo dos anos 40, tá ligado? E a cuequinha por cima da calça, clássico. O Superman de David Corenswet, ele promete trazer de volta, tá ligado? Aquela essência mais esperançosa, mais humana, que muita gente sentiu falta nos filmes mais recentes do Superman, né? Segundo o próprio James Gunn, o foco vai ser o Clark Kent já atuando como Superman, tentando conciliar sua origem kryptoniana com a humanidade que ele herdou dos seus pais adotivos. Uma curiosidade, David Corenswet tem um visual que lembra muito o Christopher Reeve e que deixou muitos fãs nostálgicos, tá ligado? But he thinks he'd blow our minds. There's a star.
Pois é, mano, esse é o fim do vídeo. E enfim, esse é o Superman, né, mano? Pode passar vários atores, mas todos sempre vão deixar o legado da esperança, da justiça, tá ligado? E esse foi o vídeo. Se vocês gostou, curte aí. Que dependendo da reação de vocês aí nos comentários, vamos ficar trazendo mais curiosidades sobre esse lado dos heróis.